Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento CDT Diagnósticos. Sua saúde nos menores detalhes. Agora com exames laboratoriais. Olá, hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. Tá tudo bem por aí? Era de ficar bem informado aqui no Jornal Anhanguera. Olha, nessa edição nós vamos trazer informações sobre uma operação da Polícia Civil e do GAECO contra o tráfico interestadual de drogas. Mandados foram cumpridos no Tocantins e também em São Paulo. O raio-x da Covid-19 vai para Arapoema, na região central do estado. Por lá são 152 casos confirmados e 4 mortes registradas. Tem mais informações sobre o acidente que matou ontem 4 pessoas da mesma família na BR-153, em Porangatu, município goiano, que faz divisa com Tocantins. Nós também vamos fazer um alerta. 5.000 casos de violação contra os direitos humanos foram registrados aqui no estado. E quem sofre algum tipo de violação tem que pedir ajuda. Os telefones 180 e 100 estão disponíveis às vítimas de violência. Dezembro é mês de comércio cheio, mas ainda estamos vivendo em uma pandemia. Como os empresários estão cuidando dos seus funcionários nesse período? Nessa empresa, além dos tradicionais cuidados com a higienização e treinamentos, está sendo disponibilizado aos funcionários vitaminas para aumentar a imunidade. Ao vivo nós vamos conversar com um especialista em medicina do trabalho. Inclusive você pode participar interagindo com a gente pelo QVT e também pelo nosso WhatsApp. As discussões sobre o novo valor do salário mínimo já começaram. Mas qual seria o valor ideal para o brasileiro? A previsão do aumento é de R$ 43 a mais, num total de R$ 1.088. Mas, para economistas, está abaixo da inflação. E o Papai Noel dos Correios já mandou avisar que está precisando de ajudantes com as cartinhas de crianças carentes. Não é coisa da imaginação das crianças. São pedidos comoventes, que em mais um Natal traduzem a realidade de muitas famílias. Vem comigo, o Jornal Anhanguera, primeira edição, vai começar agora. Boa tarde, Tocantins, meio-dia, 3 minutos. A gente está ao vivo para todo o estado. Obrigado pela sua companhia. A Polícia Civil e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, estão cumprindo 14 mandados de prisão e 10 ordens de busca e apreensão em cidades aqui do Tocantins e de São Paulo. A investigação tem como alvo uma organização criminosa responsável pelo tráfico interestadual de drogas e foi chamada de Operação Feyman. Ao vivo, quem tem as informações para a gente é a repórter Betânia Souza. Como é que funcionava esse esquema, hein, Betânia? Boa tarde. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos. Esse esquema, Roger, ele funcionava de forma diferente. As investigações, elas começaram durante as apreensões até chegar aos chefes do esquema criminoso que transportava droga do estado de São Paulo para o Tocantins, mudando inclusive o status do estado que era de rota para mercado consumidor das drogas. Hoje, durante a operação, foram cumpridos 13 mandados de prisão, 11 aqui no Tocantins e 2 no estado de São Paulo, nas cidades de Limeira e Salto Grande, que faz divisa com o estado do Paraná, de onde vinha a droga para o Tocantins. E aqui em Palmas, em uma dessas prisões, a polícia chamou a atenção da polícia. A gente vai conferir agora o que disse o delegado responsável pelas investigações. A operação, ela prendeu vários membros de uma organização, mas ela tem uma peculiaridade. Dentro dessa grande organização haviam núcleos, né? Um dos núcleos que nos chamou a atenção foi um dos traficantes com alto poder aquisitivo aqui, em que nós encontramos um veículo blindado, que ele utilizava para ter mais segurança, um fuzil com ele e uma grande quantidade de cocaína. Então, nos assustou o poderio que ele já tinha investido para ter tranquilidade assim, na sua negociação. Na casa dele tinha um sistema de câmera montado, um sistema de proteção, um portão reforçado, inclusive trouxe uma certa dificuldade para que a gente, inclusive, ingressasse e cumprisse a ordem de busca na casa. Vamos mudar de assunto agora? Nós vamos para a Avenida NS10, ali no encontro com a TO 010, na saída para Lajeado.
finalmente esse local está ficando decente, passando por obras. Só que, olha, tem um perigo bem ali no meio da rua, já que não tem nenhuma sinalização. O Rafael Shibashi está lá para mostrar ao vivo o que está acontecendo. Oi, Rafa, boa tarde. Oi, Roger, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente está aqui no meio da obra do que vai ser o anel viário de Palmas. Essa daqui é a LO13, que faz divisa aqui. A gente está às margens da TO 010, sentido Lajeado. E a gente tem um companheiro inesperado aqui. Tem um poste no meio da rua. É no mínimo estranho isso, né, Roger? Para a gente entender melhor, ou pelo menos tentar entender o que está acontecendo aqui, a gente vai conversar agora com o perito, o José Carlos Rezende. José, boa tarde para você. Boa tarde a você, a todos os espectadores. Me explica, ou tenta explicar para a gente, o que um poste está fazendo no meio da rua do que vai ser o anel viário? Se não fosse perigoso, né, seria até engraçado. Mas o que é importante é que a gente, observando como o trecho aqui ainda está em obra e é um lugar fechado ainda ao público externo, a gente crê que esse poste será retirado pela agência concessionária de energia assim que for possível e entrar em acordo, provavelmente, com a empresa que faz o serviço de terraplanagem aqui no local. Bom, como esse trecho está em obras, está tudo interditado, não é um perigo para a população, mas a gente pode falar que pelo menos é um resserviço, né? Que eles vão ter que fazer. Resserviço que será feito e que vai demandar algum tempo, né? E a gente está na expectativa muito grande. A gente acaba de ver um cidadão passando, esse trecho está isolado, como vocês podem ver por manilha, por várias placas de sinalização. Esse trecho está fechado ao público comum. Então quem teve acesso a ele aqui, ou teve porque estava fazendo uma caminhada, ou porque estava fazendo um pedal, ou então uma irregularidade, veículo, ou cometeu uma irregularidade, porque de veículo ela está fechada a movimentação de veículo. E aí a gente, claro, um poste no meio da rua não é nada comum, não é nada normal, ele vai ter que ser retirado, né? Com certeza senão será retirado. Os perigos são imensos, né? São imensos, desde você estar fazendo uma ultrapassagem e não perceber que esse poste está no local, né? Se ele tivesse em outra localidade dentro desse serviço, a gente poderia dizer que teria uma sinalização específica para que ele fosse percebido pelos usuários da via. Mas no local onde ele se encontra e percebendo que ele é um poste e foi colocado de forma recente, a gente entende que a concessionária prestadora de serviço na rede elétrica vai retirar esse poste desse local dentro de um prazo provavelmente muito breve. O que provavelmente aconteceu aqui, já como você falou, foi um serviço recente, provavelmente é falta de comunicação, né? Provavelmente entre a leitura do projeto físico e o projeto que foi entregue talvez à concessionária, tenha ocorrido esse equívoco. Então, só para a gente reforçar, não pode ficar assim, é perigo para todo mundo, mas ainda bem que está bloqueado. Nesse local é impossível esse poste permanecer. Perfeito, muito obrigado, José. Que situação, né, Roger? Uma obra que está aqui ainda no meio dela, pelo que a gente pode perceber, mas que já apresenta problemas. Volto contigo. Fica aí o alerta para resolverem isso, né, Rafael? Obrigado, tá, pelas informações. Vou trazer agora para você de casa o nosso raio-x, o raio-x da Covid-19. A gente sempre analisa a situação aqui do nosso estado. Tocantins tem hoje 85.731 casos confirmados, 1.206 pessoas mortas e, felizmente, 76.976 pessoas que conseguiram vencer a Covid-19. Aqui no nosso telão a gente vai ver quais foram as cidades que concentraram o maior número de casos, isso nas últimas 24 horas, no último boletim epidemiológico. A gente tem a capital Palmas em primeiro lugar, com 88 casos. Em seguida temos Araguaína, com 18, uma diferença considerável, inclusive. Depois nós temos Angico, com 9 casos, Miranorte, com 8 e Lagoa da Confusão, na região sul, com 6 casos confirmados de Covid-19. A gente vai mostrar a situação hoje da cidade em destaque. A nossa cidade é Arapoema, que fica na região norte do estado. Nós temos 152 casos confirmados e 4 mortes registradas. A população de Arapoema hoje é de 6.616 habitantes, a estimativa do IBGE. O Hospital e Maternidade Irmã Rita de Arapoema tem 6 leitos clínicos para a Covid-19 e, claro, é o hospital de referência para atendimento de quem precisa de internação. A gente vai te mostrar também como que foi essa evolução da pandemia lá em Arapoema. O nosso gráfico ele mostra isso aqui para você. Primeiro caso, dia 10 de julho, depois em agosto já eram 26. Em menos de 30 dias você percebe que houve um crescimento mais acentuado.
2 mortes registradas, inclusive. Em setembro, o crescimento continua, 78 casos. O número de mortes se manteve estabilizado. Já em outubro, 100 casos, o aumento de 1 morte, 3 óbitos. Em novembro, mais 1 morte e 136 casos. Já em dezembro, início de dezembro, 140 casos. No último boletim, dia 15, 152. Isso mostra que os casos ainda não estão zerados, né? Existem ainda casos ativos lá, mas o número de mortes está estabilizado desde novembro, 4 mortes no total. A taxa de ocupação dos leitos dos hospitais é o que a gente vai ver agora aqui no nosso telão. Vou mostrar para você primeiro os leitos de UTI. Você vê aqui o Hospital Regional de Araguaína com 59%, o Hospital Regional de Gurupi com 50% dos leitos de UTI ocupados. Em Augustinópolis nós temos 40%, no HGP 38%. No Municipal de Campanha de Araguaína, 80%. São 10 leitos no total e 8 UTIs estão ocupadas. Já no Hospital de Combate à Covid-19, 60%. No Instituto Sinai, 50%. No Palmas Medical, 40%. No Oswaldo Cruz, 20%. A mesma situação do Santa Teresa. E o Dom Orione tem 20% de taxa de ocupação. Os leitos clínicos também estão, a gente vai visualizar eles agora. O Hospital Regional de Arraias tem 50% de taxa de ocupação. Já em Porto Nacional, 41% de leitos clínicos ocupados. O Hospital Infantil de Palmas tem 38%, Augustinópolis 25%, Araguaçu 17%, Gurupi 15%. Em Paraíso do Tocantins nós temos também 15%, como em Miracema. Em Xambioá, 8%. O Hospital de Referência de Guaraí, 8%. Quero chegar aqui até o Hospital Maternidade de Arapoema, Irmã Rita, que é a cidade em destaque hoje do nosso raio-x. Nós temos 6 leitos clínicos, todos estão desocupados nesse momento. Aqui embaixo a gente tem o Hospital de Doenças Tropicais, com 20% de taxa de ocupação dos leitos clínicos. E no Hospital de Combate ao Covid-19, dos 60 leitos clínicos, 7 estão ocupados. O Robespierre, ele mora em Arapoema e vai falar para a gente agora sobre a situação da pandemia na cidade. Nós estamos num período de festa, né, e está começando a ter alguns casos de pessoas se aglomerando em botecos, né, em bares da cidade, e nós temos feito um trabalho, juntamente com toda a população, para que evite isso, para que nesse final de ano não possa superlotar, né, as UTIs, né, do nosso estado, que nós já vemos que o nosso estado é um estado que também está em alta no caso de morte e também em alta no caso de confirmados de Covid-19. A gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Arapoema. Eles nos disseram que durante toda essa pandemia reorganizaram o fluxo da UBS para evitar contaminação, que uma equipe multiprofissional passou a dar suporte para os pacientes e que campanhas educativas foram realizadas para conscientizar a população. Nós recebemos pelo nosso WhatsApp imagens que mostram o descumprimento das medidas de distanciamento social na ala de oncologia do HGP. O telespectador, que não quis se identificar, disse que não existe uma separação entre os pacientes. Olha só como que está, todo mundo junto. Essas imagens foram feitas hoje e, segundo o telespectador, isso acontece todos os dias. Nós procuramos a Secretaria de Estado de Saúde. Eles disseram que orientam todos os pacientes e acompanhantes quanto às medidas de prevenção e controle para o novo coronavírus nesse setor, o de oncologia. E que todos os pacientes, quando chegam na unidade, passam por uma triagem com verificação de temperatura, além do local ser um espaço ventilado. Mas que, infelizmente, segundo a Secretaria, os pacientes não seguem as recomendações. Mas então está faltando uma fiscalização aí, né, para separar esse pessoal, porque não dá para todo mundo ficar junto, principalmente numa ala como oncologia, já que está todo mundo já em estável mais vulnerável por causa do tratamento do câncer. Depois do intervalo, a gente vai trazer novas informações sobre a família do Tocantins, que foi morta em um acidente no Goiás. Nós também vamos falar sobre violação dos direitos humanos. Tem dados de violência ainda aqui na capital, por região, tudo detalhado para você. Fica por aí, a gente volta já. Olá, sou de Porto Nacional e o Jornal Anhanguera volta já, fica em casa.
E nós já estamos de volta aqui com o Jornal Anhanguera, primeira edição, meio-dia, 17 minutos. A gente vai trazer um assunto agora, grave acidente que matou ontem 4 pessoas da mesma família na BR-153, em Porangatu, município goiano que faz divisa aqui com Tocantins. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje as causas desse acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motivo desse acidente, que envolveu 5 veículos na BR-153 aqui em Goiás, foi porque o motorista da caminhonete tentou fazer uma ultrapassagem mal sucedida. Embora o local permitisse a manobra, ele não conseguiu terminar essa ultrapassagem a tempo e bateu de frente com o caminhão. A Polícia Rodoviária Federal disse que esse trecho do quilômetro 82 ao 86 da BR-153, onde aconteceu o acidente, são registradas muitas infrações de trânsito, justamente porque os motoristas insistem em forçar a ultrapassagem. O corpo da Cristiane Rocha Nogueira, de 42 anos, foi liberado pelo IML ainda na noite de ontem e seguiu para Tocantins, em Paraíso do Tocantins, e deve ser enterrado ainda hoje. Já os corpos de José Lisboa Ramos Filho, de 63 anos, e dos netos dele, Laura Silva Lisboa Ramos, de 13 anos, e Arthur Silva Lisboa Ramos, de 6 anos, eles vão ser enterrados em Anápolis, em Goiás. Olha, no Tocantins, no primeiro semestre deste ano, foram registrados mais de 5.000 casos de violação contra os direitos humanos. Violência contra a mulher está aparecendo em primeiro lugar nesse ranking negativo. A Meire tem 41 anos e teve 3 relacionamentos. Em todos, foi vítima de violência. No primeiro casamento, ele me chamava para fazer coisas que eu não queria, né, que era contra a minha essência familiar. E o segundo foi a violência física. Essa doeu pra caramba porque eu estava grávida de 6 meses. Mas a mais doída mesmo é a psicológica, porque essa destrói a tua alma. Há 1 ano e meio, saiu de um casamento de 14 anos. O processo de libertação foi longo e difícil. O amor próprio falou mais alto e hoje se considera uma mulher livre. Hoje eu me sinto muito livre, muito à vontade, assim, de poder ir na rua, tomar um sorvete, marcar um curso, ir lá e fazer. Não significa que o casamento não proporcione isso, mas significa que quando há o amor verdadeiro, não precisa tanta justificativa, porque apenas vai confiar, né? Mas a violência contra a mulher não é o único tipo de violação que existe no Tocantins. A violência contra o idoso, contra crianças e adolescentes, exploração sexual e tráfico de pessoas. Segundo o painel de dados dos direitos humanos, só no primeiro semestre deste ano foram registradas aqui no estado mais de 5.200 violações. No painel que foi divulgado pela Ouvidoria dos Direitos Humanos, aparecem 384 registros de violência contra a mulher, 176 contra crianças e adolescentes e 161 contra pessoas idosas. Essa advogada conta que existe um equívoco por parte da população quando o assunto são direitos humanos. A Declaração Universal, aprovada há mais de 70 anos, é um conjunto de garantias que protege a todos, sem distinção. Os direitos humanos, eles são um conjunto de regras que tende a assegurar e reconhecer os direitos de cada pessoa, independente da sua cor, da sua raça, do seu posicionamento político, da sua nacionalidade. Esses direitos humanos, eles são direitos básicos para que a pessoa ela possa viver com dignidade na sociedade. Para que esses direitos sejam respeitados, quem sofre qualquer tipo de violência precisa denunciar. O governo ele criou plataformas governamentais que permitem a denúncia. Nós temos hoje o Disque 100, onde é disponibilizada essa plataforma e o cidadão pode direcionar a qualquer fato de violação de direitos humanos nessa plataforma. Por que é importante denunciar? A partir do momento que a gente denuncia, é também catalogado os dados dessas violações de direitos humanos. Eu sei quantas mulheres foram violentadas, a quantidade de crianças que sofreram algum tipo de violação e os locais onde são mais propensos a existirem essas violações. A partir do momento que eu tenho esses dados catalogados, muito mais facilmente eu irei construir políticas públicas. É preciso coragem e isso pode levar tempo. A Meire, por exemplo, precisou de mais de 18 anos para se ver como vítima e então buscar ajuda. Só depois disso conseguiu sair de um ciclo de relacionamentos abusivos.
peça ajuda. Eu fui muito bem recebida na delegacia, muito bem recebida no Flor de Lis, muito bem recebida em todos os órgãos, né? Ministério Público, Fórum, inclusive. A gente é muito bem amparado. Mas é preciso ter coragem. Tem até os números, né, que a gente liga e já vai pegando orientação. Porque não adianta, não vai sair com a mão na frente e outra atrás. Você tem o direito. E principalmente o direito de viver em liberdade, de viver bem, de viver no amor. E isso não tem preço nenhum que pague, né? Olha, a gente vai continuar agora uma discussão que a gente iniciou ontem aqui no Jornal Anhanguera. Nós mostramos como que está a situação de crimes violentos aqui no estado. Famílias que, inclusive, ainda estão esperando um desfecho sobre esses assassinatos. Agora a gente tem dados relacionados à capital e que mostram os índices de homicídios dolosos, que é quando existe a intenção de matar, nas regiões aqui de Palmas. Esses dados são da Secretaria de Segurança Pública. A gente vai olhar aqui, você vê que a data das ocorrências é de 1º de janeiro deste ano a ontem, 15 de dezembro de 2020. Nós temos em primeiro lugar, nos 2 primeiros lugares, o Jardim Aureni 1, com 6 casos de homicídios dolosos, e a zona rural também com 6 casos. A ACSU-SO 20, a antiga 201 Sul, tem 5 casos de homicídios. A Arno 43, antiga 407 Norte, 4 casos. 4 casos também na Arce 112, que é na 1106 Sul, antiga 1106 Sul. Também 4 casos na Arce 122, que é a 1206 Sul. Já no Jardim Aureni 3, 4 casos também. No 4 casos. Já na União Sul, 3 casos. Na Arno 33, 2 casos, que é a 307 Norte. Na Arno 44, 409 Norte, antiga 409 Norte, 2 casos. Na 61, Arno 72, na Arce 132, no Jardim Aureni 2, no Lago Sul, no Santa Bárbara e no Sol Nascente, além do Taquari da TO20 da T20 a T21 e no Taquari da T31 e T41, 2 casos em cada uma dessas regiões. Esse é um detalhamento de todas as regiões de Palmas. Aqui já são com um caso de homicídio doloso, mas o que esses dados mostram para a gente, né? A gente convidou, inclusive, a Prefeitura de Palmas para uma entrevista, para a gente discutir esses dados e, claro, para que a Prefeitura diga quais tipos de políticas públicas são realizadas nessas regiões com maior índice de criminalidade. A Prefeitura não enviou um entrevistado, mas mandou uma nota dizendo que realiza manutenção de malha viária urbana, iluminação, limpeza pública, serviços de roçagens de áreas verdes e canteiros públicos e que faz obras de revitalização. Diante dessa resposta, nós questionamos novamente quais políticas públicas são realizadas na área de segurança pública pelo município. A resposta foi que a segurança pública é de responsabilidade do Estado e que a Prefeitura atua como apoio através da Guarda Metropolitana. É exatamente sobre esse apoio que nós queríamos saber. Vale ressaltar que é dever, sim, de toda a Prefeitura ter medidas voltadas para a segurança pública. Nós também convidamos a PM para uma entrevista. A gente queria entender um pouquinho melhor sobre o trabalho que é realizado. Eles mandaram uma nota dizendo que fazem um patrulhamento ostensivo e preventivo, 24 horas aqui na capital, e que atuam juntamente com os demais órgãos de segurança pública na prevenção à criminalidade, e ressaltando também que os índices de homicídios consumados ou tentativas que são registrados pela Polícia Militar se mantiveram estáveis em todo o estado e que esses crimes têm causas que extrapolam o policiamento preventivo. Agora a gente vai colocar nessa discussão a Aurora Fernandes. Ela está com um especialista em segurança pública. Aurora, esses dados que a gente detalhou aqui, eles mostram que algumas regiões da nossa cidade precisam de uma maior intervenção, né? Boa tarde para você. Oi, Roger, boa tarde a todos. Pois é, e é muito importante o papel do poder público para que a gente consiga reduzir esses números. A gente vai falar agora com o Thiago Dávila, que é advogado criminalista e também presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB. Boa tarde, Thiago. Boa tarde. Primeiro, explica para a gente qual que é o papel do poder público na redução desses índices de violência. Bem, é primordial, né? Primeiro, há necessidade urgente de maiores investimentos, tanto na polícia ostensiva, que seria a polícia militar, a presença do policial militar nas ruas, na polícia comunitária,
o investimento no pessoal, na quantidade de policiais militares, né? Então, há uma necessidade da presença do Estado em cada local, né? Também há necessidade de investimento na polícia investigativa. Após, né, o cometimento do crime, as soluções do crime requerem, obviamente, né, investimentos no serviço de inteligência, de estrutura, para que assim nós tenhamos uma prevenção forte, né, repressiva, né, que esteja realmente nas ruas exercendo o seu papel e, posteriormente a isso, caso venha a ocorrer a violência, a própria investigação bem feita, a própria sentença judicial, isso, a certeza de punição, ela dá, sem dúvida, a diminuição desses índices tão altos que nós temos hoje de homicídios, de crimes violentos. Então é todo um ciclo que precisa estar funcionando para que a gente trabalhe na redução desses números. Sem dúvida. Não há como a gente falar de segurança pública e pensar apenas em um norte, em um segmento. Não. Nós temos que pensar de forma ampla, né? Deste modo, a gente tem a participação plena também, não só, obviamente, do Estado, mas também de todos os órgãos responsáveis tanto da parte da acusação, Ministério Público, Defensoria Pública, a OAB. Esses órgãos também são de extrema importância, né? A OAB como entidade institucional são de extrema importância para que nós consigamos, sim, diminuir esses índices de violência, a participação de todos e da comunidade também como um todo. A gente sabe que os crimes eles acontecem em diversas regiões da cidade, mas nas regiões periféricas os números costumam ser maiores. Tem uma explicação para isso? Os motivos dos crimes violentos de homicídio são muitos, né? Mas o que nós temos realmente, assim, através de estatísticas, de dados, é que nas áreas mais pobres, onde há uma presença maior do tráfico de drogas, do crime de tráfico de drogas, há um aumento desses percentuais. Isso são questões assim estatísticas que são comprovadas, né? E então o combate também a esse tipo de crime, obviamente, ele vai refletir também na redução dessas mortes. Você deu aí várias sugestões do que o poder público pode fazer para tentar reduzir os números. Mas tem algo que possa ser feito de maneira mais rápida ou esse tipo de ação só pode ser pensada em longo prazo? Não, na verdade, nós temos uma defasagem, né, de número de policiais militares perceptivelmente em nossa cidade. Nós precisamos realmente de um concurso público, né, para que nós tenhamos mais policiais militares. Salvo engano, já há uma sinalização nesse sentido do governo do Estado, ao que tudo indica, e a gente espera realmente que esses policiais possam vir às ruas de forma mais rápida possível. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Roger? Tá certo, obrigado, Taurora, pelas informações, obrigado também ao nosso convidado. Olha, gente, essa semana a gente mostrou a situação que tem preocupado motoristas que passam pela TO 222. Vários animais na pista. O Igor Pires está acompanhando esse caso, tem mais informações para a gente. Ô Igor, o que a Jeto vai fazer em relação a isso, hein? Boa tarde para você. Oi, Roger, boa tarde para você e para todos. A Jeto informou que realiza frequentemente a captura de animais que ficam ali às margens da TO 222. Informou ainda que também há um número para caso as pessoas queiram fazer uma denúncia aqui em Araguaína. O contato é o 34 14 28 67. A gente lembra que no início da semana nós mostramos, né, flagrante de vários animais soltos ali no bairro Patrocínio, que fica às margens da TO 222. Em um momento eram cerca de 10 animais, depois a gente voltou, tinha mais um solto ali. E moradores que ficam ali próximo da região dizem que isso é muito frequente, que esses animais estão ali frequentemente e que passam boa parte da manhã, inclusive colocando motoristas em risco, já que esse trecho é bastante movimentado, tanto de pessoas que vêm do centro da cidade, quanto também motoristas que vêm até de outros estados, como a do Maranhão. Tem o local ali segue direção também para Carolina, no Maranhão, Filadélfia. Então, são motoristas que vêm de outros municípios e até outros estados, colocando pessoas em perigo. Nós havíamos questionado a Jeto sobre o que seria feito aí com relação a esses animais que estavam soltos, e eles informaram que realizam a captura e que também tem os fiscais que estão ali frequentemente, ou pelo menos com uma certa frequência, para evitar com que esses animais fiquem soltos às margens da rodovia e, claro, não coloque
tanto os próprios animais em perigo, quanto os próprios motoristas que passam pela região. Roger? Tá certo, Igor. Obrigado, tá, pelas suas informações. Vamos no intervalo comercial, uma paradinha rápida aqui, tá? Você sabe que fim de ano tá chegando, né? E aglomeração quase inevitável no comércio. Olha como é que está sendo o cuidado para quem está na linha de frente das vendas, para evitar a contaminação com a Covid-19. E a gente pega carona nesse assunto para falar sobre saúde do trabalhador. É o tema do nosso Tira Dúvidas de hoje. Se você está nessa linha de frente, trabalha num comércio que tem muita aglomeração, está preocupado? Conversa com a gente, manda sua pergunta para o QVT ou para o nosso WhatsApp. É Juliana de Palmas, Tocantins, e não saia daí, Jornal Anhanguera, volta já. Fim de ano, mesmo com distanciamento social, a reunião de pessoas é quase inevitável. No comércio, então, nem se fala, né? É preciso ainda mais cuidado de quem está na linha de frente, está vendendo. E, claro, tem que ter uma consciência coletiva do consumidor. A Thaís passa 8 horas do dia dela trabalhando nesse biomercado. Para ela, é tarefa difícil sair de casa por causa da pandemia. Ficou diferente, né? Por conta de toda a preocupação que nós temos num cenário geral, né? A gente fica mais preocupado ao sair de casa, ao ambiente que nós vamos encontrar aqui na loja, tanto no atendimento aos clientes quanto no convívio com os colegas, né? Alguns clientes também se sentem inseguros ao ir para a rua. Eu saio de casa assim muito insegura mesmo, porque eu vejo muita gente sem máscara, muita gente desrespeitando as normas que deveriam respeitar, porque o vírus é perigoso. E o medo aumenta junto com o movimento, que é mais intenso por causa das festas de fim de ano. Para que eles se sintam mais seguros, a empresa que a Thaís trabalha toma todas as medidas de prevenção, higienização, álcool em gel, distanciamento, e para os funcionários tem dado cursos e incluído mais alguns cuidados. Entre eles, acompanhamentos mais frequentes com profissionais que ajudam a superar os medos e problemas dos funcionários e dar mais segurança neste momento de pandemia. E ainda é disponibilizado vitaminas para aumentar a imunidade. Nessas conversas são relacionadas ao trabalho, ao emocional também do colaborador. Então, assim, é colocado diversos assuntos. Para especialista em desenvolvimento humano, é normal o medo e a ansiedade por causa da Covid e da instabilidade financeira. E é preciso observar alguns comportamentos. Eu reitero o investimento no manual de boas práticas, atualizar o seu manual de boas práticas, né, envolver e incluir esse item de saúde e segurança agora. Antes já existia saúde e segurança, mas agora com esse foco específico do Covid e, sobretudo, investir em treinamento. Os cuidados têm feito a diferença. Até o momento, nenhum dos 30 colegas de trabalho da Thaís e nem ela contraíram o novo coronavírus, o que a deixa mais segura. É muito bom para mim, como colaboradora, trabalhar num local e que sei que tem pessoas que se importam com a saúde, tanto no físico quanto no psicológico, né? Pois é, né? Como dezembro é um mês de ritmo de trabalho mais acelerado, a gente ainda está nessa pandemia, nessa crise sanitária, a gente precisa tomar alguns cuidados, não é verdade? Então a gente vai conversar agora com a Aurora Fernandes, ela está com um especialista em medicina do trabalho e você pode participar com a gente, pode interagir nesse nosso bate-papo, né, Aurora? Isso mesmo, Roger. Eu vou falar agora com o Fernando Mendes, ele é técnico em segurança do trabalho. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Aurora. Eu quero que você comece explicando para a gente quais são os riscos num ambiente de trabalho. Quando a gente fala em acidente de trabalho, a gente pensa logo em uma queda, alguma coisa assim, mas não necessariamente tem que ser uma coisa física, né? Exatamente, Aurora. A gente tende a pensar em riscos no ambiente de trabalho, aqueles que a gente consegue visualizar, como, por exemplo, um trabalhador em altura que pode cair, alguém que pode levar um choque, alguém que está operando a máquina e pode ser cortado. Mas os riscos, eles são muito mais amplos do que isso e eles podem atingir a nossa mente, o nosso corpo, e aí é onde entram as doenças ocupacionais, as doenças do trabalho, né? Em que a atividade que a gente está desempenhando, ela oferece riscos à nossa saúde mental, à nossa saúde física, então a gente não pode focar somente nesses riscos de acidentes.
mas os riscos de doenças também devem ser levados em consideração. Tá Inclusive, certo? você estava me falando que a maioria dos afastamentos nem são por conta de algum machucado, alguma queda, né? Exatamente, só para você ver. O ranking de afastamentos da Previdência Social, os 3 primeiros colocados são fatores relacionados à disposição do trabalho, à ergonomia, à adaptação do local de trabalho ao trabalhador, aos processos produtivos, ao mobiliário, à relação entre as pessoas, que é o quê? O primeiro colocado, que mais afasta trabalhadores no Brasil hoje, é o que, se eu perguntar para você agora, talvez você tenha, eu também, a dor nas costas, as lombalgias, né? Todos nós temos. Em segundo lugar, o que mais afasta são as LER-DORT, as lesões por esforços repetitivos, e os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. E em terceiro lugar, mas vindo assim, dando seta para ultrapassar os outros, né, são os transtornos mentais, depressão, os transtornos de ansiedades, né, que é o que mais afasta trabalhadores no Brasil, e a tendência é que esse venha a ser o primeiro lugar disparado em pouco tempo, né? Nós sabemos que o Brasil é líder do ranking em depressão, e o trabalho, ele tem sim os seus fatores psicossociais que agravam esses problemas. A gente está agora fim de ano, geralmente as empresas cobram muito, tem metas. Exatamente. E isso gera, em algum nível, problemas psicológicos para os colaboradores. Com certeza. É possível que a empresa invista de alguma forma para evitar esse tipo de problema? Não só é possível, como hoje, para se tocar um negócio, veja só, de uma forma simples para a gente entender, a empresa ela não deve se preocupar se ela tem uma máquina com a manutenção hidráulica, a manutenção mecânica, a limpeza, o abastecimento dessa máquina. Por que não se preocupar com o maior capital da empresa, que é a sua equipe, o capital humano, não é? Então a empresa não só pode, como deve cuidar disso, desses fatores psicossociais. Saber se o trabalhador está tendo autonomia na atividade dele, se ele é ouvido, se ele é feliz, se ele tem perspectiva de crescimento, né? Tudo isso deve ser considerado, se há ou não alguma relação de assédio de um superior hierárquico com o outro, se as metas lá na etapa de planejamento, Aurora, elas foram pensadas de maneira que são metas atingíveis, não podem ser metas surreais, porque o trabalhador vai se desdobrar para poder alcançar essa meta e muitas vezes ele vai alcançar, mas esse resultado talvez não vai retribuir aquilo que pode ter ficado nessa jornada, que talvez a saúde mental dele ficou. E não é um dia, não é uma semana, isso é ao longo de tempos. E nesse final de ano a gente sabe, o comércio fica aquecido, as lojas ficam mais cheias, o departamento de logística vai fazer mais entregas, então isso deve ser sempre pensado pelas empresas. Tá certo, muito obrigada Por pelas nada. informações. Roger? Valeu, Aurora, obrigado, tá? Gente, em um momento de tantas perdas, o comércio de Araguaína teve ganho. Só neste ano, mais de 2.500 novas empresas foram abertas lá na cidade. O crescimento motivou até uma homenagem em um painel internacional. Já são mais de 15 anos se dedicando ao ramo da beleza. O que era apenas um sonho ganhou uma proporção maior e se tornou real. Nos últimos 7 anos, o Barton finalmente conseguiu abrir o próprio empreendimento. Eu não tinha profissão, né? E desde então eu não sabia qual a profissão que eu deveria escolher, e do nada surgiu a oportunidade, corri atrás, surgiu a oportunidade de eu ser barbeiro, né? E abracei, e nessa brincadeira já tem 20 anos, corto cabelo. Araguaína de fato é uma cidade de oportunidades, tanto é que, de acordo com a Junta Comercial do Estado, até o mês passado mais de 2.500 novas empresas foram abertas aqui na cidade, o que prova que mesmo em tempos de crise, há sempre espaço para novos lojistas. A cidade tem hoje mais de 20 mil empresas ativas e é uma das referências para a economia local. Tanto é que nesta semana foi homenageada em um dos painéis da Times Square, que destacou os municípios que têm grande contribuição no Produto Interno Bruto. A gente escolheu levar Araguaína lá para Times Square, em Nova York, porque a gente sabe do potencial da cidade. Então é uma cidade com um potencial econômico muito grande e é também um polo que para toda a região, né? Não só até para o estado do Tocantins, mas também para cidades próximas do estado do Pará e do Maranhão. É uma homenagem merecida pela forma que hoje a cidade ela é gerida e principalmente pela iniciativa privada, que a iniciativa privada de Araguaína ela acaba movendo o estado do Tocantins.
Se comparado ao ano passado, neste ano foram quase 300 novas empresas. De acordo com o secretário municipal da Fazenda, a facilidade no processo de abertura tem sido uma das razões para o crescimento. Nós temos uma quantidade de empresas bastante significativa abrindo no município. Essas empresas estão aqui e encontram um ambiente institucional que favorece o seu crescimento e eu acho que isso atrai cada vez mais, gerando justamente um círculo virtuoso de crescimento. Em uma época que gerou tantas incertezas como a que estamos vivendo, as novas oportunidades só revelam que a economia local ainda tende a aumentar bastante. Tem sido um ano difícil para todos, especialmente para a economia, mas que o empreendedor, e principalmente o micro e pequeno empreendedor araguainense, tem demonstrado que está preparado para enfrentar essas crises e tem se sobressaído. Vai do esforço de cada um e eu vejo que Araguaína tem espaço tanto para o grande como o pequeno, né? É uma cidade que não para de crescer, é uma cidade que vem muita gente de fora, tem muito investimento, né? Enfim, é uma cidade que dá para crescer assim, mesmo sendo um microempreendedor. Daqui a pouco a gente tem mais discussões sobre o novo salário mínimo. Elas já começaram, inclusive. Qual seria o valor ideal, hein, para o brasileiro? Pois é, e ó, ainda dá tempo de participar da campanha Papai Noel dos Correios. A gente te conta sobre isso daqui a pouco. Oi, eu sou o Luiz e ela é a Beatriz. O Jornal Anhanguera volta já! E a gente volta a falar da investigação que tem como alvo uma organização criminosa responsável por tráfico interestadual de drogas. 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje aqui no Tocantins e também em São Paulo. Um dos núcleos desarticulados foi na região sul de Palmas. Na casa foi preso um dos cabeças da organização que atuava no tráfico de drogas no estado. Com ele, a polícia apreendeu 1 quilo de cocaína, um fuzil, munições de vários calibres, dinheiro, uma caminhonete blindada, uma moto e uma lancha. Cães farejadores foram utilizados na operação. Os animais ajudaram, por exemplo, a localizar drogas que estavam escondidas dentro do porta-luvas da caminhonete. A Operação Feiman conta com a participação do Ministério Público através do GAECO, o Grupo de Atuação ao Crime Organizado. As investigações começaram em setembro, quando foi apreendido mais de R$100 mil de drogas trazidas de São Paulo para o Tocantins e que resultou na prisão de 2 envolvidos e na apreensão de um adolescente. A partir dessa investigação, nós conseguimos identificar uma série de comprovantes bancários que nos levaram a fazer uma investigação financeira. E através dessa investigação financeira, né, é o que a gente chama de follow the money, siga o dinheiro, nós conseguimos encontrar todo o restante da associação. Além dos mandados, a Justiça autorizou também o bloqueio de 14 contas bancárias utilizadas para a lavagem do dinheiro vindo do tráfico interestadual de drogas. É muito rápido, inclusive passava logo de um para outro e sacavam, transferiam. A gente, às vezes, uma conta que a gente identificou no início, ela já não existe mais e já existe outra, né? Foi criada outra conta. Então, não é fácil, mas a gente conseguiu identificar algumas delas e o bloqueio foi autorizado pela Justiça. Apenas um mandado de prisão ainda não foi cumprido. Na casa do suspeito foram apreendidas drogas e a namorada dele foi presa e deve responder por associação ao tráfico de drogas. O governo federal propôs ao Congresso Nacional um aumento de R$ 43 no salário mínimo. Mas será que esse valor vai dar para complementar todas as contas que chegam em casa? R$ 43. E dá para comprar o quê? Na verdade, não dá para fazer nada, praticamente, né? Leite para as crianças. Não dá para comprar quase nada, não. Dá para comprar nenhuma blusa, né? Pois é, e esses R$ 43 são a previsão de reajuste do salário mínimo para o ano que vem. Sabe quando a gente vai comprar alguma coisa e parece que o dinheiro não é suficiente, parece que está tudo caro? Pois é, essa é justamente a inflação aumentando o preço das coisas. E é a inflação que o governo diz que usa para fazer esse reajuste do salário mínimo. Mas para economistas, os R$ 43 representam um aumento menor do que a inflação. Ou seja, aumento mesmo no seu salário, não existe.
O trabalhador que ganha o salário mínimo, ele está tendo redução no seu poder de compra, ele está reduzindo a sua capacidade de consumo. E essa capacidade de consumo, ela é ruim do ponto de vista do estímulo ao consumo, a capacidade de consumo, para poder melhorar a economia brasileira, para poder evoluir o produto interno bruto. Então, esse processo, ele é também prejudicial para toda a sociedade brasileira e para o país como um todo. Para o sociólogo, esse reajuste aumenta a desigualdade social. Isso compromete a questão da educação das crianças, porque se ela não alimenta bem, ela não tem um bom rendimento, não tem um bom índice de aprendizagem, né? É a questão de saúde pública, os nossos idosos que, com essa correção, recebem aposentadoria, já tivemos agora recentemente um aumento dos medicamentos em 5,21%. Quem ganha um salário mínimo, daqui a pouco, infelizmente, vai ter que fazer mágica. E isso é sentido de perto na casa de quem depende desse salário mínimo. Como é que faz para fechar as contas no fim do mês? Aí eu não sei não. Porque só esse aumentinho aí não vai dar para nada não. Já aqui na casa da Jaqueline, são 3 filhos. O marido dela está trabalhando para ganhar o salário mínimo que sustenta a casa. E as contas mal se pagam. Porque um salário, hoje as coisas aumentaram tudo de preço, né? É arroz, feijão, carne, frango, tudo aumentou de preço. Um salário não dá quase nada para a gente. E aí, para fechar as contas, ela tem que fazer bicos. De vez em quando eu faço algumas diarinhas, não é lá essas coisas também, é 150, 100 reais a diária de faxina. É muito pouco, 40 reais a subir, né? O salário. É pouco demais para quem tem bastante filho. O que, segundo o economista, infelizmente é um hábito comum nas famílias brasileiras. Essa é que é uma reação da sociedade brasileira, principalmente aqueles mais atirados, aquelas pessoas com maior iniciativa. Tem muita gente que às vezes não se dá para isso e normalmente cai num quadro de miséria, num quadro de necessidade maior, porque a sua renda não dá para atender suas necessidades. A 6ª edição da campanha Natal Presente foi muito bonita graças à sua participação. Como a gente disse, as entregas das doações vão ser imediatas, inclusive já começaram. Rafael Chibacho conta tudo pra gente agora. Hoje estamos aqui no Palma Shopping, porque essa daqui é agora a entrega simbólica dessa 6ª edição do Natal Presente. Mas eu não estou sozinho não, eu estou aqui com o Sesquito e com a Sesquita, que são os mascotes dessa campanha que foi tão bonita. Aqui também, Roger, estão alguns dos mais de 3.000 itens que foram arrecadados nessa campanha tão bonita. E não foram só brinquedos, foram roupas e também alimentos. Como eu disse, essa daqui vai ser uma entrega simbólica, porque esses itens ainda vão ser todos higienizados, tá? A gente vai conversar um pouco desse simbolismo, dessa campanha tão bonita com a Érica Maria Lima, que é assistente social do Mesa Brasil. Boa tarde, Érica. Boa tarde. O que significa essa beleza toda aqui? Para nós é muito gratificante estar recebendo essa doação, que como você falou, não é só o alimento, é o brinquedo, é a roupa que vai chegar até essas famílias que são cadastradas juntamente com as entidades sociais no Mesa Brasil. E claro, ainda hoje, tudo vai para a sede de vocês ser higienizado, né? Isso. Além de ser higienizado, nós fazemos a separação desses alimentos e olhamos também a data de validade e qualidade para que chegue com toda a segurança alimentar até essa família. Mesa Brasil e o SES e a CUFA, que são parceiros dessa campanha tão bonita, vão fazer essa distribuição para entidades, né? Isso mesmo, nós vamos estar distribuindo para que cheguem até as famílias que são cadastradas juntamente com eles, que são as famílias que perpassam por vulnerabilidade social. Esse ano a gente pode dizer que a campanha ela transbordou solidariedade, né? Sim, na questão da Covid, nós fomos mais procurados para que a gente possa receber essas doações, para que elas possam ser doadas, para que essas famílias recebam os alimentos, né? Então, muitos parceiros estão junto conosco em prol do próximo. Obrigado, Érica. Tá aí, Roger, um show de solidariedade. Volto contigo. Valeu, obrigado, Rafa, pelas informações. Você já se imaginou como Papai ou Mamãe Noel? E não precisa ter uma barba branca, usar aquela roupa vermelha.
Você simplesmente pode adotar uma cartinha que foi enviada para os Correios, mas é simples só para quem vai ajudar, porque a vida das crianças que escreveram essas cartas é para lá de complicada. São crianças que sentem na pele, desde cedo, as dificuldades que a falta de recursos financeiros pode causar. No mundo de Sofia, o par de patins é um desejo da vida real. Se eu ganhar patins, eu vou andar na praça e vou andar na casa da minha tia. Um mundo em que os super-heróis da realidade podem transformar o Natal dela e do irmãozinho. O Jorge não vê a hora do Homem de Ferro chegar numa caixinha de presente. Quando ganhar o boneco do Homem de Ferro, eu vou brincar com os bonecos juntos. As letras ainda em construção da cartinha da Cristiele traduzem um pedido comovente. Um tanque para lavar roupas não é história de contos de fadas. Quero lhe pedir um presente, mas é para minha tia, mas vai servir para mim também e para os meus priminhos. Eu quero ganhar um tanquinho de lavar roupas, para minha tia lavar as minhas roupas e as roupas dos meus priminhos, e também as roupas dela. Ela não tem tanquinho de lavar roupas e às vezes vou colocando as roupas para minha tia no varal para ajudar ela um pouco. Este ano, se for possível, queria ganhar 2 presentes. Um para mim e outro para o meu irmãozinho, que ainda não tem brinquedo. Ele tem 1 aninho de idade. Meus pais estão desempregados e estamos vivendo pela fé. Gostaria de ganhar, se possível, um patinete e para o meu irmão, um carrinho. O mundo de imaginação das crianças. Era uma vez a história de uma família que não tinha cama. Por causa disso, foi obrigada a dormir na mesma cama onde dormiam uma cachorra e os seus filhotes. Poderia ser um conto de fadas qualquer, né? Mas não. Infelizmente, é a história da vida real. A história real, narrada pela Amélia e pela Wádila. Oi, Papai Noel. Meu nome é Atos Gabriel. Tenho 3 anos e gostaria de pedir ao Senhor uma cama, pois minha mãe não tem condições de me dar uma. Gostaria de ganhar brinquedos, mas preciso de uma cama para mim dormir com minha irmã. Ela se chama Ana Gabriele, de um aninho, e minha mãe vai ter outro bebê. Sei que não posso pagar por isso, mas Papai do Céu vai retribuir tudo que o Senhor fizer pela minha família. A caminho que nos deu, eu e minha irmã e minha mãe, ela não vai suportar por muito tempo, não. Essa cama dormia uma cachorra com seus filhotes. E nossa necessidade foi tão grande que o único jeito era pegar ela para nós ter onde dormir. Obrigada, Papai Noel, por ter lido um pouquinho da minha história. Eu achei lindo e comovente. Ai, deu vontade até de chorar. Lindo e triste, porque ele soube escrever um sentimento que muitos não conseguiriam expressar, teria vergonha de reprimir. Ele teve essa coragem de pedir para o Papai Noel uma coisa assim tão forte também, né? Que histórias, né? E muitas outras cartinhas com histórias parecidas ou até mais difíceis estão à espera de padrinhos. Quer saber como participar da campanha Papai Noel dos Correios? A Aurora Fernandes é quem conta pra gente. Ainda dá tempo de participar, né, Aurora? Dá sim, Rogério, dá tempo de fazer esses finais serem muito felizes. As pessoas podem adotar as cartas até a próxima sexta-feira, dia 16, depois de amanhã. Tem que acessar o blog do Papai Noel no site dos Correios, clicar lá em adotar agora e escolher uma das mais de 2.000 cartinhas que foram selecionadas pelos Correios para poder participar. Por enquanto, menos da metade desse total foi adotada. Então é por isso que as pessoas se mobilizem, adotem uma cartinha. Eles estão pedindo de tudo, tem de material escolar a brinquedos. Então, com certeza, uma dessas cartinhas vai caber no orçamento de alguém. Dá uma olhada lá, ainda dá tempo de adotar. Tá certo, obrigado. Até sexta-feira então, tá? Ó, gente, estamos indo, mas com uma resposta sobre a situação do poste no meio da rua que a gente mostrou no encontro da NS10, o ATO 010 na saída de Palmas para Lajeado. A AGECO disse que a concessionária de energia foi notificada para realocar os postes e o local está interditado e vai ser só liberado quando as obras terminarem. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Beijo e tchau para você. Amanhã eu estou de volta a partir do meio-dia. Aproveite a sua quarta-feira. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento CDT Diagnósticos. Sua saúde nos menores detalhes. Agora com exames laboratoriais.